Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja com a grande e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é meu bisneto. Ele é o mais velho, tem 7 já. E quando a mãe dele estava grávida, minha neta estava grávida. 12. Hã? Tenho 12 anos. Aí quando ela estava grávida, eu disse, ele vai nascer o dia do meu aniversário. E eu tinha tirado um dente naqueles dias. Eu disse, vai ser o dia do meu aniversário, que é 4 de setembro. E foi o que aconteceu. Esse é nosso Deus, irmãos. Quando Deus opera, ninguém pode pedir. Eu digo uma coisa, irmãos, como eu falei para vocês, uma alegria estar aqui com o Leandro, com a sua esposa querida, amada, com os irmãos, estar aqui na presença do Senhor, porque nós, irmãos, o caminho é estreito, o caminho tem largo. Portanto, a gente está indo para o lado e nós temos que ir para o caminho estreito, né, Leandro? Né, irmã? Então, irmãos, para mim é uma alegria para estar aqui, aonde que Deus mandou nós ir. Quando nós estávamos descendo, Deus falando comigo, você estava nesse bairro quantas vezes? Quando nós cuidávamos da igreja de Blumenau, nós virávamos tudo isso aí. Então eu me lembrei que nesses bairros nós andávamos para lá e para cá. Esse é o Deus, Ele leva nós para um lado, né, missionário? Leva um para um lado, leva para o outro, leva para o outro, mas uma hora dessas pedras rola para ser encontrado. Amém? Quem sabe quantas vezes eu vi a Andréia, né? Quantas vezes eu vi a Andréia, quantas vezes eu vi a irmã. Quantas vezes eu falei de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra nunca é vazia, a semente é jogada. E quando ela começa a brotar, ela vem de mansinha, vem para cima, vem colher. E ela tem que sempre jogar uma terrinha em cima, maquinha em cima, para ela não morrer. Eu tenho lá em casa umas plantas plantadas, o Leandro foi lá, a arvorezinha, meu esposo disse, não vai dar nada. Eu disse, vai dar em nome de Jesus. Plantei o pé de Papai Noel, eu achava bonito quando viajava. Nas ruas tinha aquelas frutas lindas. Eu pensei, vou plantar. Plantei dentro de uma máquina velha, fica a coisa mais linda, irmãos. Então, esse, irmãos, é a plantinha que a gente joga, assim é a pessoa. A gente vai jogar uma sementinha e a sementinha vai caindo, até que ela vai brotar. E daí depois a gente vai colher. Amém? Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu era mulher desenganada por 10 médicos. Eu era uma mulher que bebia muito com meu pai. Eu era a filha mais velha, tinha que trabalhar com ele, e daí eu tinha que beber com ele. Ele fazia empreitada, trabalhava no mato, tiro baço, madeira, e depois ele me convidava para tomar com ele. Mas essa mulher está aqui nessa noite. Essa mulher fumava 3 carteiras de cigarro com o esposo. Nós era terrível. Trabalhava com benzimento, cartomante, essas coisas, com a minha mãe, via as cartas nas mesas. E um tempo depois eu fiquei doente, o médico me desenganou que eu tinha câncer, 2 cânceres. E ele disse para o meu esposo, não judia mais a tua esposa. Deixa a tua esposa em casa, não traz ela mais aqui no hospital. Espera a morte. Brincou com ele que era de comprar caixão e botar no sobrado, aquele tempo que fazia isso. E através de um programa de evangélico, ele escutou onde é que ele trabalhava no bar. Quero te trazer as pessoas oprimidas, São Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E daí aquele pastor dizia,
coloca um copo de água no rádio, coloca uma peça de roupa em cima do rádio e depois pega e toma aquela água. E nós fizemos, eu não sei de nada, porque nós tínhamos empregado aquele tempo, porque tinha que pegar umas 2, 3 semanas, 15, 20 dias uma empregada, porque elas tinham que me dar banho e tudo, me carregar, e tudo. Nós passamos 23 empregadas, cada 15, 20 dias tem que ter uma empregada, porque eu tinha 3 crianças pequenas. Tinha os gêmeos que nós tínhamos e tinha mais um piazinho bem pequenininho. Então, as empregadas não venciam fazer o serviço, não venciam comigo. Mas, através desse programa de rádio, eles me deram água para tomar, e eu tomei. Quando eu tomei, aquela coisa assim me clareou. Eu fiquei assim, parecia o dia clareou. Desceu aquele garroço que tinha na garganta, sumiu. E daí eles colocaram aquela peça de roupa em cima das minhas costas, lá pegaram aquela água, lavaram minhas costas, minha coluna, que eu tinha câncer na coluna. Eu não caminhava, eu me arrastava assim, ó. Assim eu caminhava. Eu me agarrava na janela, eu fazia comida, queria fazer comida, eu caía por cima do fogão. Era terrível. Mas através desse programa de rádio eu fui para a igreja. E aonde Deus operou um milagre, e o Senhor me deu força, cura, libertação. Uns anos depois eu tive câncer no útero. Estava desenganado dos médicos também, apareceu esse problema. Daí eu fui até Florianópolis, fui em vários lugares. Mas quando eu fui curado do câncer no útero, depois Deus me deu uma linda filha, que é a Adriane. O irmão Leandro conhece ela mora lá na minha casa. Então, irmãos, este é o meu testemunho onde Deus me fez tantos milagres. Primeiro eu trabalhava com as coisas erradas, porque meu tio tinha um centro espírita, ele queria que a sobrinha dele e a cunhada dele ia trabalhar a mesma coisa. Mas o Deus que nós servimos, o Senhor do Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele que nos dirigiu, e Ele que me salvou, me tirou da sepultura e me fez uma criatura nova. Ele não queria que fosse daquele jeito. Eu fui para a igreja, fui libertada. Eu tinha três ex-meningite. Quando eu era bem pequenininha, depois quando eu tinha 6 anos, depois que eu tinha 16 anos, bem antes que nós casamos. E o que Deus fez? Agora, poucos dias atrás, eu fiz a cirurgia da catarata. O polícia disse: eu vou tirar 2 cicatrizes da tua vista. Olha, ele disse: apareceu assim, assim, assim. Eu disse: pode tirar. Ele disse: só uma não dá para tirar, mas as outras 2 vamos tirar. E tirou. Mas, irmãos, eu estou enxergando bem, só que a claridade muitas vezes me atrapalha um pouco, mas assim está tudo bem. Mas esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, quando a gente coloca uma coisa diante de Deus, eu tenho bisneto, esse é o mais velho. Todos os bisnetos estão na igreja. Todos. Tem um de 6 aninhos, prega junto com o vô. Vovô, tá? A Bíblia diz assim, assim, 6 aninhos. Vovô, ele vai falar depois. Vovô, a Bíblia diz assim, assim. É isso que ele fala. 6 horas estão tudo pronto para ir para a igreja. Irmãos, o que é isso? É joelho no chão da pista. É joelho no chão. Os netos também estão tudo na igreja, tem só um fora. O resto estão tudo na igreja, pregando a palavra de Deus. Porque aprende lá embaixo, do iniciador, pastor, do obreiro, começa a ministrar dentro de casa, como o irmão falou. Então, irmãos, esse é o nosso testemunho. E esse ano que passou agora, eu fiz filtração no joelho.
daqui de Brusque, um médico que veio em Maravilha, em Rio Negrinho, e ele queria fazer aquela cirurgia que opera e coloca aquela, como é que disse, aquela prótese, não sei o que, coloca no joelho. Eu disse, doutor, eu não quero, me desculpa, mas eu não quero. Eu quero então filtração que o senhor, isto é a melhor coisa. Eu fiz aqueles anos atrás, quando nós estamos no carro, que eu fiquei uma sequela no joelho, eu disse, e eu quero então fazer filtração. E eu fiz, irmãos. Graças a Deus. Hoje subi a escada, vim até aqui em cima, não está doendo nada. Mas ele me proibiu subir a escada, fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus que nós seguimos é o nosso general. Ele é nosso pastor, Ele é nosso dirigente, Ele que é nosso impossível, que é impossível para o homem, para Deus não é possível. O Senhor, no Salmo 121, diz assim: leva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. O Senhor vem, o socorro vem do Senhor. Isaías 59. Quando nós estamos no carro, aquela vez, 13 anos atrás, onde que foi, o carro foi só os pedaços do ferro velho, e nós três dentro do carro, eu e minha filha, aquela que mora comigo, a Adriane, e o pastor, aonde que Deus operou milagre, onde que Deus livrou 18 metros, o carro foi tombando, e eu coloquei a mão em cima da Bíblia, em cima do capô, e o carro tombando, e nós lá dentro, e foi reto para uma árvore, e foi reto assim na árvore, e ele parou, e para baixo era o rio. Se ele fosse vir assim, rolando, ele ia botar no meio. Mas ele veio reto. Quando ele parou as rodas para cima, eu clamando: Senhor, tem compaixão de nós. Não deixe esse carro pegar fogo. Tem misericórdia de nós. De repente ele fez bem devagarzinho assim, levantou de pé. Quando ele levantou de pé, para baixo era o rio. Eu saltei daquele lado do caroneiro e bati a cabeça e bati esse joelho, uma pedra. E daí eu fui para o mato para cima e achei a Bíblia aberta, e Isaías 59. Que a mão do Senhor não está encolhida, que Ele não possa salvar. Que a mão do Senhor estava estendida naquela hora. Halamai Chumicanda, Alamaia. Nós podíamos ter ido lá para o rio, nós podíamos ter morrido os três. Mas o Senhor estava com a mão estendida, Ele não estava com a mão fechada naquela hora. Ele estendeu as mãos e Ele viu que tinha 3 servos de Deus dentro, porque a minha filha é uma pregadora também e tudo, e o pastor, aí ela foi para baixo, ela disse, veio correndo atrás de mim, ela disse: mãe, tu quer ir? Eu disse: eu quero ir para o curso. Mas a mãe não se machucou. Que nada, não machucou nada. E eu agarrando o mato assim, subindo com as 2 mãos para cima, olhando. A Bíblia só fazia assim, porque era muita chuva, enganou a chuva, e eu fui lá de socorro. Daí ela foi lá embaixo, deu um pontapé na porta, tirou esse aqui e levou 18 metros ele debaixo do braço e levou ele para cima. E daí ele foi para o hospital. Irmãos, o que é isso? Eu chamando dentro do mato dizia: se tem alguém que está caçando no mato alguma coisa, passarinho, que socorre nós. Mas não era, é o Jesus do Jesus, o nosso Deus. Ele que nos socorreu, Ele que estendeu as mãos sobre nós, Ele que nos ajudou naquela hora, porque não tinha homem nenhum, não tinha por lá, mas o Senhor do Senhor estava conosco. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Então nós vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor e vamos passar para o pastor, que a palavra de Deus diz que enquanto nós buscar, o Senhor está no nosso lado, e pedir e dar-se-vos-á, em São Mateus, a palavra diz, e nessa noite nós estamos pedindo com fé uma cura, uma libertação, uma cura do Senhor.
uma cura para libertar o Senhor de uma enfermidade. Jesus me mostrou que o Senhor está enfermo. Alamai, tu me canta, Alamaia. Deus vai curar o Senhor nessa noite. É só o Senhor confiar diante do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. Aonde que eu estava desencanado, os médicos, o Senhor me libertou. Aonde que os médicos disseram que era de morrer, mas o Senhor me recolheu, me deu força e graça. Glória a Deus. E Jesus vai estender as mãos nessa noite sobre a tua vida. Vovó, a senhora também está com uma enfermidade, mas Jesus está aqui para te libertar, para te fazer uma nova criatura nessa noite. Lamai, chumicanda, lamai, chumicanda, lamai. Deus está aqui. Vamos orar e clamar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, presente agora teu servo diante de ti, Pai. Venha abençoar. Pai, usa a voz dele, dá inspiração, dá sabedoria, Pai. A obra não é nossa, mas é tua. A direção, Senhor, tu vai fazer a obra agora em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu vi a palavra de Deus agora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória Senhor. Amém? Depois que já vimos tanta coisa, vou falar o que é. Eu sei que não vou demorar muito, só até terminar, né? A Lene nem conhecia mais, seria irmão do pastor Pedro. Não lembro mais o nome, mas quantos cultos fizemos na casa dele? Lá em frente a ele, lá, a baia da velha. Não sei se tá velha ainda, o Jamel não tá velha. É o bairro da velha lá. Ele puxou uma vez umas tábuas, umas madeiras lá, que nós construímos lá no fundo, né? Irmão do pastor Pedro, né? Eu sou ruim para guardar o nome das pessoas, mas se me perguntar assim, para citar uns 50 versículos, eu sou capaz de... Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é muito gratificante. Olha, eu sempre digo para as pessoas, se tem coisa melhor que servir a Deus, Deus ficou para ele. Louvado seja. Eu, na verdade, o meu ministério não é de louvor, eu canto bem em velório, até o morto chora, né? Meu Deus. Já Deus me chamou mais para ensinamento, né? Então já escrevi 7 apostilas, não pude ir na aula, meu grau de estudo é 3ª série do antigo primário. E depois, se eu aprendi alguma coisa a mais, na verdade, eu aprendi no curso chamado Joelhologia. Louvado seja Deus. Esses tempinho atrás, faz o que, uns 3, 4 meses, o irmão Leandro veio nos visitar lá. Custou para cair a ficha lá daqui. Diz, mas tá assim, tá. Mas demorou um pouco, mas a ficha caiu, né? Hoje temos aqui para juntos adorarmos o nome santo do Senhor. O ano já está se findando. Daqui mais ou menos 365 dias, 6 horas, 45 minutos e 48 segundos, estamos já em 2026. Né? Eu estudo muito. E parece que quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei, porque as coisas vão se renovando, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvo a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida. Há 6 anos atrás eu tinha 5% de vida, internado na UTI em Mafra por causa de um infarto. Mas agora estou aqui, ó. Né? A minha esposa achou que ia morrer, digo, está liberado para casar de novo, não tem problema. Porque assim a Bíblia diz que... Aí, na verdade, hoje estamos aqui, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, vamos ler uma palavra. Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Aleluia. Nós temos na Bíblia somente 189 capítulos, né? 960 no Velho Testamento, 289 no Novo. 400 capítulos são proféticos, né? Nós temos, eu vinha caminhando quando ele veio buscar nós, o irmão Leandro. Nós temos 1525
alusões ao arrebatamento da igreja no Velho Testamento e 318 no Novo. Isso dá em torno de 1843 alusões ao arrebatamento. A igreja, para quem é crente, nunca estava num perigo tão grande como agora. Por quê? Por causa do governo? Não, não tem nada a ver com o governo. Por causa do Trump, do Maduro, do Lula, do Bolsonaro, sei lá, nada a ver com isso. Jesus vai arrebatar sua igreja antes da batalha de Armagedão. E eu vou dar umas dicas para os irmãos ficar espertos. Na grande tribulação vai haver sinais cósmicos, sol na lua, nas estrelas e assim por diante, tá? Mas no arrebatamento não. Mas quando é que vai acontecer o arrebatamento? Não sei. Só que nós temos, na verdade, sinais muito claros agora o Trump quer fazer amizade com todo mundo. Eu também quero amizade, não quero guerra. Quem é que quer guerra? Ninguém quer. Agora veja uma coisa, o Trump está querendo fazer a paz em todo mundo. Agora está conseguindo parcialmente uma paz entre Israel, o povo judeu, e a Palestina. E a batalha do Armagedon, ela vai se travar dentro do norte, no centro-norte da Palestina. Então os judeus e a Palestina têm que ser obrigados a fazer paz. E daí vai acontecer a batalha do Armagedon. Aí eu vou lá para o 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. A Bíblia diz o apóstolo Paulo falando assim, quando há perfeita paz e segurança, vem a repentina destruição.